Fala galera, boa noite. Estamos começando mais um Platform Talks número 10. Obrigado, Walter, obrigado, Bruno. Bruno. O Walter teve um problema no último encontro, mas está de volta inteiro agora. Beleza? Agora vai. Agora vai. Fala aí, Bruno. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui de novo, mais um encontro aí, mais uma live da comunidade. Hoje a gente está com o Walter aí, o Walter é amigo das antigas já, né? Tem acho que uns 10 anos que eu conheço o Walter e hoje ele vai trazer um tema aqui que é super legal, acho que para todo tipo de liderança de tecnologia, principalmente ali para os gestores que estão organizando um pouco da estrutura dos times e da própria área de tech. O Walter vai falar de team topologies e design organizacional. Walter, obrigado aí por aceitar vir aqui bater esse papo com a gente. E, cara, tá com você aí, acho que se apresenta pra galera e bora ver essa apresentação. Boa. Primeiramente, agradecer vocês dois aí, Gui, valeu, Janela, pelo convite de estar aqui de novo. Grande honra, satisfação de estar no meio dos monstros aqui e ajudar a galera, né, que hoje, ou que já conhece, né, o que quer conhecer aqui do assunto, tá? Então, bora lá. Deixa eu só fazer um negócio. Bom, estão me ouvindo bem aí? Tá certinho, né? Legal, vamos lá. E tá bom. O que falar de Tintopolis, tá? Quero contar um pouco de história antes. Da onde que veio esse assunto, onde eu conheci e tal. Eu lembro lá em, se não me engano, 2019, 20, eu estava participando de uma comunidade ali junto com o Janela, onde eu conheci umas pessoas aí que mudaram minha vida, né? Uma delas, meu mestre ali, Gabriel Peixinho, e ele foi o cara que eu, primeira vez que eu ouvi falar de Tintopolis foi por ele. Ele trouxe esse tema, eu falei, cara, que negócio doido é esse? Que negócio maluco é esse? E me interessei, só que assim, eu não tinha entendido no primeiro momento. Aí fui atrás, comprei o livro, né? Li algumas vezes, confesso que eu fiquei boiando. Cara, levei muito tempo para aprender esse assunto. Eu li, não entendia, né? E falei, beleza, né? Como todo assunto complexo, a gente persiste até uma hora que entra na cabeça, né? Então, assim, e fui atrás, fiz curso, né, junto com o próprio Manuel Paes, é o criador do assunto, junto com o Matthew Skelton. E aí foi me dando mais clareza até o momento que eu apliquei isso no dia a dia na empresa, né? E eu resolvi criar um material, claro, esse material aqui tem um apanhado de muitas coisas de curso que eu fiz, de insights que eu tive ali no dia a dia, tá um mix, tá? Então esse material aqui tem créditos de muita gente aqui nele, tá? Então eu quis criar algo, não criar, vou falar assim, quis trazer algo de uma forma mais organizada, de uma forma que eu acho que é mais fácil de você entender o Tintopolis, beleza? Então vamos lá. Primeiro me apresentar aqui rapidamente. Bom, sou o Walter, né? Eu comecei minha carreira como desenvolvedor lá atrás, 2004, eu era dev, e aí eu fui um cara que segui para o caminho de gestão, me frustrei, na verdade a gestão era algo que não me motivava tanto, eu fui descobrindo depois que eu deveria ser especialista. Fiz esse shift de carreira, né? Queria continuar técnico depois do sênior, mas sendo um especialista. Eu fui desbravando esse mundo até me tornar um distinguished engineer. Ano passado eu tinha um sonho antigo de empreender, né? E desde então eu trabalho com mentorias de carreira para profissionais que queiram seguir essa trajetória que eu fiz, né? Não, gestão não. Então vamos seguir aqui como especialista, né? Desbravando os níveis ali, staff, príncipe, distinct. O que a gente vai falar hoje aqui, tá? Quando eu falo de Tintopolis, eu gosto de dividir como se fossem dois grandes atos aqui, tá? Eu gosto de primeiro trazer, né, o porquê do Tintopolis, no caso assim, né, o que é o Tintopolis, a definição do Tintopolis, e depois trazer um pouco dos motivadores que levaram à criação do conceito, né? Eu, pelo menos, é uma forma que eu entendi melhor assim, e as pessoas que eu explico o conceito, eles entendem melhor da forma que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, nós vamos passar aqui, né? Nós vamos falar, deixa eu só trocar o puteiro do mouse.
Nós vamos falar de mercado, time to market, a motivação, o porquê do Tintopolis, trazer os 4 principais times ali do Tintopolis, como esses times se comunicam, né, o modelo de interação entre eles, os obstáculos que a gente tem referente ao fluxo rápido, vocês vão entender aqui o que é isso. Vamos falar de carga cognitiva, abordagem de times, limite de confiança, lei de Conway, né, por onde que eu começo ali na empresa, né, como que eu trago o Tintopolis aqui na minha empresa. Então, vamos dividir aqui, ó. Aqui é o ato 2, ato 1. Então, vamos entender os fundamentos aqui do Tintopolis, né? Mercado, time to market, por que Tintopolis? Isso aqui não é oficial, isso aqui é um slide que eu trago, porque ele me ajudou muito a entender onde que o conceito do Tintopolis poderia ser aplicado. Então, o time to market, né? Imagina o seguinte, alguém tem alguma ideia na cabeça, até o momento que a gente transforma aquela ideia em algo produtivo, talvez um software que vai estar disponibilizado para o planeta, quanto menor o tempo de lançamento disso, né? Ou seja, a gente consegue ser mais competitivo, a gente consegue talvez inovar mais ali perante, né, em frente aos nossos consumidores. Então, a gente vai sair antes ali do que os nossos concorrentes. Então, essa é a jogada. Se eu sou mais eficiente, sou mais rápido em entregar software, cara, eu tenho uma vantagem de errar rápido, corrigir a rota, né? Então, o time to market é isso. Quanto menor o tempo, eu tenho a chance de ser mais competitivo. Walter, o que cacete isso tem a ver com o Tintopolis? O Tintopolis tem um conceito que eles falam assim, né? Fluxo rápido de mudanças. O que é o fluxo rápido de mudanças, né? A gente precisa ter algo organizado de forma que a gente não tenha obstáculos, né? Então, assim, qual que é a sacada do Tintopolis? Eu consigo organizar os times de forma que eu consigo remover esses obstáculos. Ou seja, se eu removo o obstáculo, eu consigo reduzir time to market. Se a gente pegar empresas que tem por aí que a gente conhece, não vamos dar nome aqui, se precisar depois a gente fala. Eles levam 6 meses para colocar algo em produção. Cara, isso é muito custoso, é tardio. Como você vai ser competitivo dessa forma? Né? Não faz sentido. Então, a ideia do Tintopolis, eles vieram para trazer algo, ó, vamos organizar os times de tal maneira, né, que a gente consiga atingir isso aqui, né? Um fluxo rápido de mudanças, beleza? E aí, o que é Tintopolis? Antes eu quero trazer aqui, ó, a gente se inspira muito nesse livro, tá? Tintopolis é o seguinte, ó, primeiro, os pais da criança, né? O Manuel Paz, ele é o português de Portugal. Este cara aqui, o Matthew Skelton, é um britânico. Então, assim, são os criadores do conceito, né? E tive com o Manuel Paz em dezembro aqui no Brasil, ele estava dando uma masterclass, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, autografou meu livro, né? Tem adesivos aqui, ó, depois, quem quiser, eu sorteio alguns adesivos aqui. Trazendo um conceito, né? Modelo adaptativo para o design de organização de tecnologia, que permite que as empresas, ó, alcancem velocidade, estabilidade, através do que a gente fala aqui atrás, né? O fluxo rápido de mudanças, beleza? Se concentra em como configurar a estrutura de equipes dinâmicas e modelos de interação, né? Que podem ajudar as equipes a se adaptarem rapidamente às novas condições e terem, né, uma entrega de software mais rápida e segura. Legal, né? Cara, o que você quer dizer com isso? Então, assim, eles propõem a criação de 4 times, né? Streamline Team, Platform, Enabling Team, Complicated. Eu não vou traduzir os nomes aqui, tá? Confesso, eu não curto. Principalmente esse primeiro aqui, o Streamline Team. O resto dá para dar um boi aqui, tá? E Streamline Team é o principal time aqui, né, do conceito do Tintopolis, é o coração da coisa. Basicamente é o time, né, que é... Ele não gosta muito de falar que é time do produto, né, mas a galera, os brasileiros começaram a falar que o Streamline Team é o time de produto. Não o produto que vocês conhecem ali, tá? A área de produtos da empresa, mas é o time que toca o dia a dia ali do produto, a squad que a gente já conhece normalmente por aí, tá? Então, qual que é o objetivo desse time? Esse time aqui é o coração da coisa, é um negócio, né? Entrega um segmento específico do mercado, uma jornada, um agrupamento de features,
regulatórios, né? Então, assim, o conceito dele é entregar um produto, né, um serviço para os clientes end-to-end, do começo ao fim. Walter, quem tem que estar dentro, né, desses times, de Streamline Team, tudo isso aqui, ó. Segurança, arquitetura e design, o dev, a infra, né? Tudo. Qualidade, UX, tudo o que precisa para você entregar algo, né, rápido, seguro, confiável, sem ter esses bloqueios. Beleza? Mega resumo. O que é esperado desse time, né, que é o coração da coisa toda? Vai produzir um conjunto constante de features. Então, assim, se a gente é mais rápido, lembra lá do fluxo rápido de mudanças, sem essas passagens de bastão de um lado para o outro, eu consigo o quê? Corrigir o curso rapidamente. Então, se eu entrego o feature rápido, eu consigo olhar e falar, ó, cara, aqui não tá legal, vamos ajustar a rota. Usa abordagem experimental para produzir evoluções. De novo, quando a gente entrega rápido, a gente consegue aprender e evoluir constantemente. Ter um mínimo de interferência, quase que zero, para trabalhar com outros times, esquecer o part-time da vida, né? Esquece isso. E ponto mega importante, que assim, esse time é o time que é responsável por sustentar as mudanças que são produzidas, beleza? Não ficar igual que tinha antigamente, assim, ó, tem a sustentação, tem o time que toca aqui o dia a dia aqui, não. Se ele faz alguma cagada, ele é o responsável por corrigir isso mesmo. Eu lembro desse passado, hein, Walter? Você lembra, né? A gente sofreu. Deve ter tempo, olha que negócio louco aqui, hein? Deve ter tempo para endereçar alterações de qualidade de código, débitos técnicos, para garantir o quê? Que as mudanças, pensando no longo prazo, né, sejam mais fáceis de fazer, beleza? Então, olha só que interessante. A gente começa a ter umas sacadas aqui do Streamline Team. É um time que, porra, não podemos ter bombeiros aqui dentro, porque se for um time que trabalha com uma mentalidade, né, antiga, que a gente desenvolvia software, cara, como que a gente vai ter espaço de endereçar alterações, débitos técnicos, agora, né, dívidas técnicas, né? Não tem como. E por fim, né, proativamente entre em contato com outros times, plataforma e enable. Vocês vão aprender aqui na sequência. Plataforma Team, né, um time de plataforma. Então, se a gente olhar no desenho aqui atrás, a gente falou do time que é o coração da porra toda, que é o Streamline Team, beleza? É o time, são vários times, né? Então, na hora que você for desenhar a sua estrutura baseada no Team Topology da empresa, você vai ter vários times, né? Os amarelinhos aqui, beleza? Que são o Streamline Team. Agora nós vamos falar isso que está aqui embaixo. Por que ele está aqui embaixo? Ele é como se fosse um pilar, uma base, beleza? Plataforma Team. Qual que é a principal função dele? Brindar nesse time que a gente acabou de mostrar, o Streamline Team, de se preocupar de construir serviço de baixo nível. O que você quer dizer com isso? Pense o seguinte, esse time aqui que está tocando o dia a dia, se ele tiver que se preocupar ali com... Ele vai fazer a feature, vai ter que se preocupar qual estilo arquitetural que está utilizando ali no projeto, né, o design de código, acessos no Git, templates, monitoria, né, observabilidade e afins, N coisas. Como que ele vai se preocupar com o principal objetivo daquele time lá, que é as regras de negócio? Então, comportamentos esperados aqui, ó. Brinda aquele time de se preocupar com isso. Opa, deixa com esse time aqui. Beleza? Então, ó, grande colaboração com o Streamline Team para entender o escopo. Streamline Team, o que está acontecendo aí que você está fazendo várias vezes, né? Ou seja, repetitivamente, que está te tomando tempo de se preocupar só com a regra de negócio. Opa, plataforma Team, é isso aqui. Beleza. Deixa comigo que eu vou criar um facilitador aqui para você. Aí utiliza a prototipagem, né, utilizando o FailFast para colher insumos de Streamline Team. Beleza. Ó, prover padrões para esse time usar de forma rápida e eficiente. E aí, ó, cria padrões, templates, APIs, melhores práticas de desenvolvimento. Aqui é um ponto interessante, ó, difundir o uso dos serviços criados, tá? O que já aconteceu comigo, né? Quando você cria um time de plataforma dentro de uma empresa, começa a ter um ranço de pessoas que estão no Streamline Team, nós vamos ver no final isso, porque você não cria o Streamline Team de início.
quando a gente vai criar uma organização baseada em Team Topology, a gente, primeiramente, normalmente a gente cria um time de plataforma, depois vem o Enabling, e aí lá no final vem o Streamline Team. Então o que acontece? Começa a rolar um ciúme. E aí, né, o que acontece? Se você não ouve o Streamline Team, você não vai lá, isso acontece muito que eu vejo pessoas do mercado querendo, sei lá, querendo startup ou qualquer coisa, não vai ouvir a dor do nosso cliente. Pensa que o cliente do time de plataforma é a engenharia. Como engenharia, o cliente dela é a área de negócio. Né? Aqui o Platform Team, o cliente dele passa a ser a própria tecnologia. Então ele tem que ouvir lá. Cara, qual que é a dor que vocês têm hoje? Tem que sentar a bunda na cadeira e entender. O que já aconteceu com a gente? Quando a gente criou o time de plataforma, a gente tinha ideias, mas as ideias eram o quê? Eram nossas dores. Eram as dores do Walter, eram as dores da galera que estava ali com a gente. Ou seja, como se fosse aquela pessoa apaixonada que chegou, não ouviu ninguém, tomou que a nossa dor era uma dor comum a todos. Adivinha? Ninguém queria usar, né, os nossos serviços. Então, ouçam a galera direitinho, para quê? Para que vocês não tenham dificuldade aqui depois, em difundir serviços criados. Então, o time de plataforma usa ali seus próprios componentes, e um perigo aconteceu também, ó. Este time não é um time early adopter. Isso aqui acontece o seguinte, quando você estrutura uma organização baseada em Team Topology, você tem estratégias. Como que eu olho o time que está hoje, eu falo, esse cara vai virar Streamline, esse cara vai virar plataforma, esse aqui vai virar Enable, né? Então, assim, tem algumas estratégias. E o que que acontece? A galera, quando entra no time de plataforma, acha que por estar no time de plataforma, eles vão trazer coisas novas, disruptivas, tecnologias emergentes para a empresa inteira. Existe essa crença, né, enraizada na cabeça ali da galera. E aí, quando senta na cadeira, cara, não dá. Um time de plataforma, se a gente olhar aqui atrás no desenho, ele está aqui embaixo. Né? Ela é a base, né? Aqui é a fundação. Como que você vai pegar, né, e trazer coisa nova o tempo todo? Não tem como. Porque é um time que vai ser responsável pelas estratégias de médio e longo prazo da empresa. Então, precisa esperar as coisas ficarem estáveis, beleza? Então, um comportamento esperado aqui dentro de um plataforma antes de você sair inovando tudo. Não, cara, tem que ser algo difundido, algo que a gente viu, como se fosse, se a gente olhasse ali, né, caramba, a ferramenta do Gartner lá, o Tech Radar do Gartner, e onde tem ali, né, adote, experimente, cara, isso aqui é algo que já está bem difundido, podemos adotar, está seguro, muita gente utiliza. Beleza, aí o time de plataforma vai atuar em cima. E por fim, resolve os incidentes causados pelos próprios serviços. Isso aqui é algo que rola muito dificuldade nas empresas, porque a galera já ouviu falar lá atrás, tempos atrás, que plataforma era uma sustentação, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? O time de plataforma não é uma ostentação. O time de plataforma é um time que vai criar facilitadores para aquele time que toca o dia a dia não se preocupar, ou seja, reduzir a carga cognitiva. Nós vamos falar disso mais para frente. Não se preocupa, né, com esse serviço de baixo nível. Desde que eu faço aqui, se preocupa ali com a regra de negócio. Ah, se eu criei algo aqui como time de plataforma e deu pau, aí beleza, eu vou resolver. Mas algo pertinente à feature ali do dia a dia, o time Streamline Team é responsável, beleza? Enabling Team, né? Time habilitador, evangelizador. Principal missão, ajudar o Streamline Team com os gaps relacionados a capacidades, né? Técnicas, práticas e skills do time. Né? Além disso, entende as dificuldades do Streamline Team e gera insumos para o time de plataforma. Né? Então, basicamente, seria o quê? O time com pessoas que vão ajudar o time que está tocando no dia a dia, né, que é o Streamline Team, e vai realizar alguns workshops, emparelhar pessoas especialistas, né? Por exemplo, em UX, SRE, QA, arquitetura, com gaps de conhecimento nesses times que estão tocando no dia a dia. Né? Software Selection, monitoria. E esse time, né, ele vai pontualmente em times de Streamline Team, fica lá por algum período, algum quarto, né, algo que vocês vão precisar combinar no dia a dia.
O time aprendeu, né, aquele gap de capacidade, esse Streamline Team sai fora. Né? Beleza? Coisas que sempre perguntam para a gente. Qual que é a diferença, então, né, desse Enabling Team para a guilda, comunidade de boas práticas? As guildas, né, ou seja, vamos pegar pessoas, né, em vários squads ali que querem discutir, por exemplo, padrões de arquitetura, enfim, qualquer coisa. A guilda tem o propósito de difundir conhecimento, construir network, decisão em conjuntas, né, entre várias equipes. O Enable já é diferente, o Enable é certeiro, alvo direto nos gaps que tem nos times. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A última empresa que eu passei, a gente criou um Enable de modernização. Então, era um time que era responsável por entender, rodar blueprints, fazer DDD, definir padrões de arquitetura, fazer a parte de estrangulamento do mainframe, entregar, né, o primeiro recorte do começo ao fim. Porque o time Streamline não tinha esse conhecimento. Eram pessoas, por exemplo, de alta plataforma, de mainframe, né? E aí, até você contratar, trazer gente nova, então era mais fácil trazer um Enabling Team que faz o primeiro, ensina para essa galera, aí você combina, vou ficar 1/4, 2/4. Aprendi a fazer uma modernização, as próximas modernizações são feitas pelo próprio Streamline Team, beleza? Então, alvo direto no gap de skill do time, né? Igual a galera não sabia baixa plataforma, seria Java, C Sharp, arquitetura modernas, enfim. Né? Reduz a carga cognitiva, porque aquele time, né, no primeiro momento, eu não sei, eu tenho esse gap de conhecimento, vou ter que parar para estudar. Opa, Enable, vem aqui e me ajuda. Né? Então, reduz a carga. E é um time responsável por curadoria, experiência, é pontual. Aqui não, aqui é grupo, né? Aqui é individual nos times. E por último, o último time, que ele, na realidade, né, ele é um time eventual, né? Não é algo que você sai criando toda hora. É até recomendado evitar esse tipo de criação. É o Complicated Subsystem Team. Né? Então, basicamente, você pode usar pessoas, né, de outros times. Então, que é um time que você vai criar de forma eventual com pessoas que têm um nível de especialidade muito alto, talvez em alguns assuntos ou algumas partes específicas de sistema. Né? Por exemplo, modos de reconhecimento facial, transações em tempo real, algoritmos complexos para resolução de problemas, igual varejo, a gente tem muita coisa referente à complexidade de incubagem, fechamento de pedidos, isso aqui não pode parar, senão a empresa perde milhões ali com uma hora fora. Né? Então é um time que precisamos ter cuidado na criação dele, porque pode ser um time que vai ser considerado bombeiro, né? Só que é um time caro, né? Pessoas ali que realmente têm uma expert muito alta em alguma coisa. E se você ficar trazendo essas pessoas, você pode, né, desbalancear cada produto que deveria ser tocado ali no dia a dia. Então, é um cuidado. Os outros 3 times, beleza, tem que ser criados. Isso aqui é extremamente pontual. E talvez, se tiver alguém de infraestrutura assistindo a gente aqui, né, de Ops, fala, viu o SRE, o que faz com o SRE? O SRE vira um Enabling Team. Tem até eu não sei pronunciar, Jana Dogan, lá do Google, ela traz lá, né, falando, as equipes de SRE não são essenciais, são opcionais. Isso mesmo, nem toda equipe de desenvolvimento do Google utiliza SRE. Diminua o suporte do SRE no seu projeto, né, se ele estiver diminuindo a escala, finalmente deixe sua equipe de desenvolvimento assumir o trabalho, se a escala não exigir suporte do SRE. Então, pensem, quando vocês forem desenvolver algo no Team Topology, o desenho dele é como se fosse uma linha do tempo, beleza? Onde você vai ter os meses, né? Então, vamos olhar um cenário aqui, ó. Time de SRE. Imagina que o Streamline Team que está tocando dia a dia está passando por algumas indisponibilidades ali. O sistema não é confiável, beleza? E aí, opa, Enabling Team de SRE, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Cara, não aguento mais ficar em crise, né? Puta caos, hora extra, né? Aí o time de SRE vem, né, no segundo momento, pensando aqui na linha do tempo, né? Opa, então, aqui. Eles vêm, ó, vou ensinar a disciplina para vocês. Ensinou, o time está aprendendo, ele vai se desvinculando para que esse time
aqui esteja com o maior nível possível de senioridade naquele assunto, beleza? Por isso que ela trouxe aqui que eles são opcionais, né? Você não precisa ter, talvez, uma SRE dentro dessa squad. Cara, mais fácil talvez você ter um enabling team, onde são pessoas especializadas no assunto que vêm aqui pontualmente para ensinar. É até mais legal. Pô, imagina ali aqueles engenheiros arquitetos aqui dentro com essa disciplina na veia. É bem interessante. Legal. Então a gente falou dos 4 times do Team Topology, só que a gente tem que falar o seguinte agora. Como que esses times comunicam entre eles, né? O grande segredo do Team Topology, a sacada, né, que o Manuel e o Mafia tiveram foi a falta de comunicação entre times, né? Então, existem 3 modelos de interação entre times, só que foi algo que eu demorei para aprender, tá? Então, vamos lá. 3 modelos. Colaboração, onde a gente tem 2 times trabalhando juntos. Quer dizer o quê? Naquele desenho que a gente vai ter do Streamline Team, Enabling e plataforma, a gente vai ter que desenhar esse modelo aqui, beleza? Então, nós vamos falar, ó, quando eu tenho um time conversando com outro time, vai ser X coisa. Essa é a ideia aqui, né? Então, colaboração, quando a gente colocar no desenho, times trabalhando juntos. X as a service, chás, quando um time provê um serviço para o outro consumir. E por último, né, o facilitate, um time ajuda o outro. Aqui fica mais claro. Colaboração. Então, o que é colaboração? Imagina o seguinte cenário, igual eu falei, né, um varejo está com problemas ali no fechamento de pedido, então foi criado um complicated subsystem team que tem um módulo muito complexo, onde ele vai no Streamline Team que está tocando o dia a dia. Então, nesse primeiro momento, ele atua com uma colaboração, eles vão colaborar juntos para entregar um resultado para a empresa. Beleza? Então, um cenário. Cenário 2, isso aqui do lado. Um Streamline Team colaborando com plataforma Team. Que foi, né, talvez o exemplo que eu trouxe aí. Você tem ali, cara, estamos com um problema aqui, estamos no escuro. Os sistemas hoje aqui da empresa, se dá algum problema, a gente não sabe o que aconteceu. Então, precisamos criar, talvez, cascas aqui que já tenham, né, uma monitoria, né, um trace distribuído, uma resiliência. A plataforma Team me ajuda nisso. Então, vai ter uma colaboração entre esses 2 times para entender o que está acontecendo. Beleza? Então, a colaboração, o que é? 2 times trabalhando junto, no objetivo, por um período definido. Team Topology sempre pensa assim, cara, é uma linha do tempo, beleza? Você vê, ó, tempo definido. Então, ó, requer alta interação entre os times, respeito mútuo, abertura para novas propostas, né, e soluções do outro time. Quando, né, a gente começa a ter esse tipo de relacionamento entre 2 times, tem prós e contras, né? Peraí. Aí, boa. Descoberta rápida de inovação, né, porque está todo mundo ali trabalhando junto, e redução dos turnovers, esses ruídos, né, essa passagem de bastão, né? Então, porque esses caras têm que trabalhar juntos, senão não sai. Né? Esse é pró. Contra, responsabilidade mais ampla, alta carga cognitiva, redução de rendimento. Né? Tem muita gente ali trabalhando junto. E quanto mais número de pessoas trabalhando junto, né, a gente sabe que isso pode ser um problema. Modelo ocasional de colaboração, né, onde você tem um Streamline Team, né, colaborando com outro Streamline Team, diferente do desenho anterior. Né? Faz sentido, né? Um time que hoje está tocando o dia a dia ali do produto. Esse plataforma Team precisa escutar esse time para entender as dores do dia a dia. Esse aqui é o principal modelo que a gente tem de colaboração. Esse aqui já é um ocasional, onde 2 times Streamline Team colaboram. Né? Eu trouxe aqui um exemplo que já aconteceu. Por exemplo, o que acontece? Quando a gente está criando esses times no dia a dia, você começa a distribuir pessoas, você consegue rodar ali talvez uma matriz de competências, você consegue ver pessoas que têm, né, a vontade de trabalhar com criação de frameworks, padrões, pessoas que gostam de ensinar. Dá um exemplo do Walter. Eu, quando estava no mercado de trabalho, eu era um cara que odiava trabalhar com regras de negócio. Puta, essa parte de estar ali no dia a dia do produto, eu nunca gostei. Por isso que eu me encontrei na arquitetura. Né? Eu sempre
gostei de criar frameworks, definir padrão, gosto de estudar, ajudar os outros, ensinar. Então, eu sou um cara que eu posso estar aonde? Ou num time de plataforma ou no Enable. Aqui, o Walter não vai performar bem, né? Então, o que pode acontecer? Isso vocês vão ter que fazer a leitura do time de vocês ali no dia a dia, para vocês poderem pulverizar essa galera para os times. Pode ser que exista um cenário, né, igual esse de colaboração, onde tenham pessoas que conheçam bastante de um assunto e que estejam compartilhadas entre os dois times. Ah, esse aqui é um cara de mainframe, esse aqui é um cara que já conhece Java, C Sharp, Go, Clojure, seja lá o que for. Então, né, eles precisam colaborar, porque é um time antigo e um time novo. Eu já vi isso acontecer. Próximo modelo de colaboração, segundo, né, o X as a Service. É um time que provê um serviço com as expectativas claras, né, onde um time ou outros times consomem. Então, assim, como trouxe no exemplo anterior, time de plataforma me ajuda. Então, todo modelo que a gente vai encontrar de SaaS, qual que é a ideia? Ele nasce de uma colaboração, são momentos, numa linha do tempo. No primeiro momento, tem essa colaboração para entender o que está acontecendo aqui no Streamline Team e falar, cara, estou fazendo isso, né? Ó, preciso disso. Ó, dá uma olhada se te atende. Ah, atendeu, legal. Agora vamos pulverizar para os outros times. E aí, a partir do momento que isso aqui está ok, difundido, testado, aí vai para esse ou vários Streamline Team aqui, beleza? Aí se tivesse outros Streamline Team aqui, o desenho ficaria dessa forma, beleza? Facilitating. Aqui tem prós e contras, tá? Mas é meio que chovendo molhado. Prós, reuso, padronização. Porque se você deixa o time que toca o dia a dia, você vai ter 500 cascas de microservice, vai ter 500 cascas de como você colocar observability, resiliência a nível de aplicação, como que, né, seja lá, você vai estruturar acessos e afim, várias coisas. Então, você ganha no reuso, você ganha na padronização, reduz a carga cognitiva. Eu gosto muito dessa ideia aqui, né, de time de plataforma do X as a Service, porque esse time vai parar de se preocupar com o que ele estava fazendo ali no dia a dia. Ele vai deixar de fazer uma atividade que é muito técnica e se preocupar com o que realmente faz sentido para ele, beleza? O último modelo, né, que é o Facilitating. Então, assim, ó, Facilitating é um time que ajuda o outro a ganhar novos skills, reconhecimento de novos domínios por um tempo definido. Vocês vão ver esse modelo muitas vezes em Enabling Team, né? Enabling Team, ou seja, vamos colocar o seguinte cenário: essa Squad A e Squad B, elas têm um gap de cerimônias. Os times não têm disciplina, não têm métricas, né? A gente não sabe em nível que esse time está, até falando em curva de Tuckman. Então, vem um enabling de agilidade, facilitando a disciplina para a galera no dia a dia, nesses dois times. Esse time aprendeu a disciplina, esse enabling team sai fora e vai atender outros times que estão com aquele gap. Mesma coisa arquitetura, mesma coisa SRE que a gente viu aqui atrás. Interação ocasional que a gente vê. Streamline Team ensinando um time de plataforma. Então, algum assunto específico que um desses dois times domina. Eu já vi cenários, igual eu falei para vocês, quando você pega pessoas que estão tocando o dia a dia, começa a pulverizar para os devidos times, pode ser que você leve o conhecimento e esse conhecimento tem que ser absorvido por uma outra pessoa. Então, pode ser um modelo. E ocasional, dois times, né, facilitando entre eles. Geralmente, a passagem de conhecimento de negócio, quebra de times, transição de escopos. Por exemplo, tinha um frete cálculo, frete custo, transportes, tem assuntos que tem sinergia entre eles, mas é um time só. E a gente sempre curte falar muito de carga cognitiva, né? Dividir para conquistar, fazer times menores, né? Atômicos. Então, mais fácil da gente olhar com mais profundidade aqueles times. Então, esse é um modelo que ajuda bastante. Então, pode ser que exista esse modelo de comunicação entre alguns Streamline Teams aqui, beleza? Como você detecta alta carga cognitiva, a hora que você fizer o seu desenho, você vê que, tem muita coisa falando, se comunicando entre si, tá?
Depois eu vou mostrar um desenho de uma organização de Tintopolis aqui para vocês lá no final. Então, beleza, terminamos a primeira parte, que é mais assim, o conceito do Tintopolis, os 4 times, os 3 modelos de operação e comunicação. E agora nós vamos para a Walter, parte... posso fazer uma pergunta nesse meio tempo aí? Só Faz, pode falar. eu acho que esse modelo aí é sensacional, né? A gente que trabalha com tech, acho que sonha em trabalhar em um modelo organizadinho como esse. Mas quando eu vejo as empresas hoje, principalmente todas que eu já passei, assim, aquela correria por resultado, por entrega, e putz, tem um desafio cultural muito grande para fazer isso aqui acontecer. Como que você vê Total. assim essas empresas fazendo essa transformação? Quanto tempo em média você vê isso aqui levar e assim, qual que é, se você já viu alguma empresa no Brasil atingir isso? Cara, atingiu o ápice assim, eu não vi ainda. Eu vi empresas, por exemplo, Itaú utiliza bastante modelo, a gente estava utilizando, o Santander, né, o Peixinho conseguiu organizar bem a empresa, mas o tempo que leva, cara, são coisas ali de 6 meses, 1 ano. No final eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Vou falar ali de como mensurar cultura. Então a gente acaba entrando um pouco mais nesse assunto, mas Boa. é algo que não é rápido, tá? Isso aí é algo. Primeiro você tem que ver se faz sentido você levar esse conceito para a empresa. Às vezes a empresa não está no momento de entender esse assunto. É isso que a galera que está assistindo ali tem que entender. Tem E muita deve ter coisa várias legais que pegadinhas, né? Tipo, a empresa quer tem. implementar, pô, vou implementar isso aqui, aí você divide os times certinho, mas no dia a dia você cria um acoplamento entre esses times pior e fica pior do que era antes, porque você não pode Pode fazer ser. só em nível estrutural, mas você tem que fazer em nível cultural. Sim, porque aí é algo complicado, né? Imagina a galera que área de negócio, que tinha um contato direto com uma pessoa. Aí essa pessoa não está mais no time. Ela foi para um time de plataforma. Ele nunca mais vai ter esse contato com a área de negócio. Ah, mas cadê aquele cara que resolveu meus problemas? Aí, se pegar um gestor bunda mole, vai trazer o cara de volta da plataforma para um Streamline Team. Esse cara vai desmotivar e sair da empresa. É complexo. Boa. Boa. Vou voltar aqui, ó. Então, nós vamos para a parte 2. Deixa eu ver. Se eu correr aqui, vocês me falam aí, tá? Ah, você tem mais uns 25 minutos aí. É isso, né, Gui? É isso. Eita, se eu Bora. correr aqui, hein? Bora. Parte 2, obstáculos ao fast flow, que tem bastante coisa. Então vamos lá. Tudo que atrasa um fluxo rápido, né? Software grande demais para os times, quando a gente tem ali também o design organizacional confuso, várias equipes direcionadas em múltiplas direções. Todo ano a gente vê a empresa se organizando. Isso aqui tem um lado bom e tem um lado ruim, tá? Isso aqui é igual muita gente reclama. Ah, por que toda hora a empresa fica trocando? Cara, a empresa precisa arrumar a rota. Você não vai deixar o que está zoado lá funcionando, né? Mas tem que tomar um cuidado, né? O flow é bloqueado, muitas surpresas, equipes engajadas, tudo pressionando contra a lei de Conn. Então, assim, trazer alguns obstáculos aqui principais, tá? A passagem de bastão. Se a gente pegar o modelo antigo que a gente desenvolvia os sistemas antigamente, a gente, até ontem eu fiz um vídeo dando uma aula para um hater aí, e eu falei, né, áreas de desenvolvimento de sistemas. Se a sua empresa chama área de desenvolvimento de sistemas, vocês estão atrasados, vocês estão nesse modelo aqui, ó, onde você tem os silos, né? Você tem o quê? O time de desenvolvimento que está fazendo ali o dia a dia, e assim que ele termina de desenvolver, ele vai ou subir uma Gmod, abrir um chamado para o cara da infraestrutura implantar aquela versão. E aí o cara da infraestrutura vai olhar o manual dele ali, ou que ele escreveu ali na plataforma, e vai falar, cara, precisa, sei lá, parar o IS, aí copia o binário pro diretório, aí dá o play, mas não entendi direito, vai lá, reprova o seu chamado, sua Gmod. Aí você vai entrar na fila mais 3, 5 dias, ou o tempo do SLA que tiver lá. Ou seja, ruído, né? Então, aquilo que era para ser rápido, natural, quebrou, né? E imagina múltiplos handovers, né? Imagina que se a gente tem o cara que desenvolve, aí você tem o QA, aí você tem ali a área de negócio. Então, o cara desenvolveu, o QA criticou, voltou, atrasou. Aí o cara desenvolveu, o QA aprovou, deu certo, beleza, área de negócio, não sei, né? Tô sem tempo. Então, tudo isso aqui vai atrasando o tempo de desenvolvimento, né? Até chegar efetivamente com a feature de produção. Então, qual que é o jogo aqui? O Streamline Team, onde você tem agora todo mundo junto,
que realmente entrega algo rápido e descomplicado, né? Para perseguir o quê? Esse fast flow, time to market. Obstáculo 2, alta carga cognitiva de times em múltiplas direções. Algumas métricas, né, básicas ali, né? Trouxe aqui o livro Accelerate, fundamental para a galera dar uma lida. Então, eu gosto muito de utilizar o lead time. Até no site do Tintopolis, no final eu mostro o GitHub deles aqui para vocês. Se vocês entrarem lá, tem uma planilhinha. Essa planilhinha eu gerei muita confusão com ela na empresa. Por quê? Eu comecei a mapear desde o upstream até o downstream, ou seja, até ali nessa parte de concepção e ideação, até a hora que a gente realmente mete a mão para entregar algo, qual que era o tempo de cada etapa, beleza? E a gente começou a ver que do dev para frente, a hora que o dev pegava para meter a mão, sei lá, era questão de 10, 15 dias. Só que agora toda a burocracia anterior eram 3 meses. Só que eu arrumei para a cabeça, mas eu arrumei o quê? Comecei a levantar número. Vocês precisam ficar ligeiro nisso. Frequência de deploy. Então, assim, se você tem se você tem lead times mais rápidos, né? Se você tem toda hora você está publicando coisas, isso aqui tá legal, isso aqui tá errado, vamos corrigir. Você tem ideias ali, cada vez que você sobe para a produção, ou você utiliza estratégias de deploy, ou você consegue tomar a decisão se aquilo que subiu deu pau, vou mandar um fix, ou, né, ou sei lá, eu vou utilizar estratégias. Então, você precisa ter essas métricas aqui na veia que vão te ajudar o quê, cara? Melhorar cada vez mais e manter um time de alta performance. E outro problema, né, que tem obstrução do fluxo. Um time fazendo, né, regulatórios, modernizações para microservices, atuando em features do dia a dia, cloud first, várias coisas. Então, imagina isso aqui, um time só fazendo tudo isso. A carga desse time, né, não faz sentido. E, de novo, a chave, né, o Streamline Team. Outro obstáculo, desconhecedor da lead corner e sistemas sociotécnicos, né? Quando a gente fala em estrutura organizacional, o sistema físico, né, o hardware, software, a tarefa ali do dia a dia, né, a pessoa, isso tudo não pode ser projetado de forma isolada, né? Então, essas pessoas, a interação entre processos, pessoas, tecnologias e times, precisa ser algo muito fluido. Outro obstáculo, os org charts, né? Org chart é uma organização que a gente já conhece, matricial, né, cheia de silos. Então, aqui uma vertical, aqui outra vertical, onde, para que imagina, né, no ciclo de vida aqui do software, para as coisas acontecerem, este cara aqui tem que ter uma camaradagem com esta outra área, aqui vem a carteirada, né, para algo acontecer, aqui tem uma parceria, né? Porra, dessa forma, como que você tem um time to market reduzido? Não tem como, né? Então, isso aqui é um problema muito grande. Exemplo de uma org chart, o Just Garrison trouxe. Eu tive um gerente que ele falou que não poderia almoçar com um amigo que era do time de desenvolvimento. Por quê? É um cara da infraestrutura, do Ops aqui, e que esse cara de desenvolvimento não respondia para o meu chefe. O meu chefe falou que eu não podia mais almoçar com ele. Aqui é um exemplo de uma organização tradicional. Eu trabalhei muito tempo em banco, eu já vivenciei isso aqui muitas vezes. E aqui fica a provocação para vocês, né? O quão bem a organização de vocês promove o Fast Flow. O que eu recomendo aqui, tá? Abre um ScholarDraw, Miro, né, qualquer ferramenta que vocês conseguem desenhar e coloquem ali, sei lá, alguns post-its, uns quadrados e comece a colocar isso. Cara, o quão bem vocês promovem o Fast Flow de forma que vocês consigam entregar o software em 15, 30 dias e evitar o que a gente conhece aí de 6 meses, né, 1 ano no mercado, beleza? E aí faço, né, o seguinte desenho aqui, você fala assim, ó, faz primeiro um brainstorm, vários post-its ou quadradinhos lá, e fala assim, ó, isso aqui tá na minha mão? Tá na minha mão? Eu consigo resolver? Consigo. Você começa, né, a ajustar. Isso aqui está na mão do meu chefe? Isso aqui não está na mão de pessoas, né, sei lá, do chefe do meu chefe, é algo que eu vou olhar e falar, meu, isso aqui é impossível? Faça essa reflexão, cara, porque isso ajuda bastante. Eu vejo muita gente reclamar, xingar a empresa, mas não faz essa reflexão aqui, medita nisso. E fala, meu, por que eu estou reclamando? Se eu fizer pequenas ações aqui, que eu consigo ajudar a empresa a crescer, sem ficar reclamando, e eu vou levar para o meu chefe algo que talvez ele nunca tenha visto.
Carga cognitiva, né? O John Sawyer trouxe, né, um conceito, é a quantidade de esforço mental utilizado na memória de trabalho. Então, imagina o seguinte sentido. Se você estiver trabalhando, está o celular aqui do lado, aí tem gente te ligando, você está vendo o neto lá no esporte, o cachorro latindo, fora aquilo que eu já mostrei, se atuando em feat do dia a dia, regular, cara, você vai ficar louco, sua carga cognitiva vai para o espaço. Né? Então, isso aqui é uma grande sacada do conceito do Team Topology, para quê? Quando a gente cria aqueles times diferentes lá. Vocês perceberam que a carga cognitiva, então fala assim, ó, Streamline Team, se preocupa só com a feature ali do dia a dia, regra de negócio. Plataforma, cria os facilitadores para esse time aqui de cima. Enable, ajuda nos gaps de conhecimento desse time, beleza? Sacou a ideia do Team Topology é reduzir carga. Então, antes, quando a gente fazia tudo, agora não. Esse time só faz isso, esse time só faz isso, esse outro time só faz isso. Essa carga cognitiva espalhada, beleza? Há tipos de carga cognitiva, intrínseca, extrínseca e pertinente. Eu não gosto dessa tradução. Se alguém tiver uma melhor aí, traz pra gente, pelo amor de Deus. Então, basicamente, assim, skills. Todo time, a ideia que a gente tem que ter, ou gestores, né, ou principal distinguish, nas empresas, é você olhar e falar assim, ó, tudo hoje que o cara vai precisar saber para desenvolver, né, ele vai ter que ler um livro, vai ter que correr atrás, sei lá, de um curso, né, e afins, é algo intrínseco, né, são skills das capacidades técnicas e comportamentais dessa pessoa. O extrínseco é basicamente o quê? Beleza, hoje eu sou um dev, eu tenho aqui na minha ideia, eu vou desenvolver algo, eu desenvolvi algo, vou ter que me comunicar com gente, vou ter que falar com outras áreas para que realmente aquela minha feature chegue em produção. Eu vou ter que fazer um CI/CD, eu vou ter que fazer na mão, fazer Gmood, acompanhar lá de madrugada. Cara, carga cognitiva alta demais, tá vendo? É mecanismos para aquilo acontecer. Enquanto deveria o quê? Estar focado só no domínio de negócio. Então, basicamente, a recomendação é reduz a carga intrínseca do time, elimina a extrínseca e foca na pertinente. Mas qual que é a ideia aqui? Ó? A intrínseca, olhe para o seu time, forneça treinamentos, pair programa, code review, as mentorias, pega alguém que chegou, talvez onde aquele membro do time precisa chegar, comunidade de boas práticas, dojo, palestras, livros e afins, porque isso aqui vai reduzir demais a carga intrínseca. A extrínseca, né, eliminou, mas elimina como? Olha o time de plataforma aqui, ó. O time de plataforma vai atuar, beleza? Vai construir, ó. Isso aqui é a especialidade do guia, beleza? Abordagem de equipes, né? Aqui algumas recomendações. Equipes de elite. Como você tem equipes de elite, né? Um grupo de 5 a 9 pessoas, um squad que a gente conhece aí no dia a dia. Ter esse propósito compartilhado, sempre alinhado ao domínio de negócios. Aí aqui tem a Ana Shipman, né, que traz ela trouxe um desenho interessante aqui, ó. Um time, né, durável tem uma boa posição de pensar estrategicamente. Isso aqui é um erro que eu vejo no dia a dia. Eu vejo que times bombeiros, quando você tem times bombeiros que estão sempre em crises, né, apagando incêndio, ao invés de realizar algo para evitar novos incêndios, eles não conseguem o quê? Pensar estrategicamente. O que é pensar estrategicamente? Para onde que a empresa está indo? O que a gente está fazendo faz sentido perante, né, onde a empresa quer chegar? Beleza? Essa é a ideia. Curva de Tuckman. Curva de Tuckman é a hora que vocês vão chamar a galera de agilidade da empresa de vocês e falar, me ajuda aqui. Vocês precisam medir a maturidade do time. Né? Tem técnicas dinâmicas que vocês medem isso aqui. Onde todo time, então, entra um indivíduo no time, ele passa, né? O time passa por essa curva. Então, entra alguém, por exemplo, no time, você fala, pô, legal, né? Cenário novo. Pô, desafio, tô ganhando bem. Aí a hora que senta na cadeira, ou seja, tá no form. Sentou na cadeira, fala, eita, pô, nossa, onde eu fui me enfiar? Não conheço ninguém. Pô, tecnologia que eu vou ter que estudar. E aí a pessoa fala assim, cara, ou né, você dá o seu jeito, ou você vai ser mandado embora. Então a pessoa fala, beleza. Então vamos para cima, deixa eu avaliar aqui as coisas que eu tenho, as capacidades que eu tenho. E aí ela começa a falar, cara, até que não é tão difícil assim. E aí, se você parar para pensar, todo indivíduo tem essa curva. Né? Claro que vocês vão medir isso aqui de uma forma da média, da galera. Então, todo time começa né, na formação, aí entende a realidade do dia a dia, e aí sim começa a trabalhar, começa a confiar um no outro, né, tem essa sinergia,
eles trabalham em equipe, eles chegam no melhor nível que é a performance. E sempre tem a ruptura. O que é a ruptura? Sai uma pessoa, sei lá, para ganhar mais em outro lugar, aí leva um que tá no time. Então, todo time tem esse ciclo aqui infinito, beleza? Vocês têm que medir isso, porque é importante para vocês verem se o time está capacitado para tocar features poderosas. Times menores geram confiança, né? Claro, times atômicos, né? Pertence a somente um time, esqueça o part-time. E aí, qual que é o jogo? Especialistas devem virar mentores e facilitadores. Ou especialistas devem prover serviço no plataforma time. Porque eu falei, quando a gente cria estratégias de team topology dentro da empresa, os caras que tocam o dia a dia da squad, né, ou ele vai ficar no Streamline Team, ou ele vai para o Enabling, ou para uma plataforma. Beleza? Então, o cara que é especialista, muitas vezes ele vai para um desses dois times. Né? Vocês têm que ficar ligados nisso e realizar essa movimentação. Senão, a pessoa desmotiva a sair da empresa. Tem um turnover gigantesco. A gente reduziu, chegou a um turnover de 12%, alcançando essa estratégia aqui dentro da empresa, que foi mágico, de 40 para 12. Foco na equipe como meio de entrega. Cuidado com Galácticos. Eu lembro que eu fiz essa apresentação, semanas depois a gente montou um time de Galácticos. Cabaço. É igual o Real Madrid lá de 2001 até 2004. Zidane, Ronaldo, Beckham. Ganhou acho que só um campeonato tosco lá da Espanha. Não ganhou mais nada. Não ganhou a Champions. Cuidado. Colocar só camisa 10 no time dá merda. Times, né, sempre maior que o indivíduo. Treine esse time. Né, bom ambiente. Isso aqui, o clima, faz toda a diferença. Premie a equipe. Isso aqui fica até uma recomendação. Isso aqui eu aprendi até recente. Olha que negócio doido. Trabalhando agora, né, com mentoria de carreira, eu tinha um problema que 20 anos de carreira em tecnologia, a gente está acostumado a fazer algo, entrega próximo e não celebra. As nossas entregas não são coisas de, sei lá, 4 horas, um dia, né? Geralmente são períodos mais longos. E acontece que a gente fica uma maquininha de produzir coisas. Eu lembro quando, aqui mesmo na mentoria, eu vendi uma mentoria, e eu estou fazendo mentorias onde meus mentores falaram, cara, você precisa celebrar. Mas celebrar o quê? Fiz mais nada que minha obrigação. Pô, precisa celebrar, meu. Eu comecei a ver o quanto isso é valioso, né? Então aqui fica a recomendação para vocês, para não esperar o projeto terminar lá no final, né? Premie a equipe, né? Pô, leva a galera lá para jantar, tomar uma. Vocês vão ver que a performance do time vai lá para cima, beleza? Vai deixar de ser linear para virar exponencial. Toda essa galera tem que ter esse conceito de quê? De mentorar pessoas, né, que estão abaixo, mais juniores. E sempre com a mentalidade aberta para novas soluções. Limite de confiança, vou passar bem rápido aqui. O Robin Dunbar trouxe, né, que a rede social do indivíduo, aqueles relacionamentos bem significativos, é tipicamente uma ordem de 100 a 200. Por que isso importa? Isso aqui é mais ou menos como que... Por que a gente hoje... Estamos organizados em modelo de squad. Cara, por isso, porque a gente precisa ter um nível de confiança muito alto. Lembra antigamente que a gente talvez era um time, sei lá, de 50, 100 pessoas? Meu Deus, que loucura. Como que a comunicação flui em algo dessa linha? Não tem como. Então, quando a gente tem um modelo ali de 10, 15 pessoas, tá vendo? Ó, nível de confiança profundo, nível de confiança alto. E aí, conforme o número vai subindo, vai diminuindo. É por isso que a empresa hoje é organizada, né, em tático, operacional, tático e estratégico. Porque este cara do operacional não consegue falar direto com esse cara, e vice-versa. Tem que ter 5 pessoas estreitando esse relacionamento aqui, beleza? Aqui eu vou pular. Então, a grande sacada aqui fica, ó, quebre grandes grupos de time para maximizar essa confiança. Melhorar a comunicação, que é a chave do Team Topology, a colaboração, coesão interna. Beleza? David Conner, Melvin Conner, em 1967, fez essa observação, né? Toda a empresa, né, ela representa o design organizacional de uma empresa, ela representa a comunicação da empresa, representa como que o design organizacional está sendo executado. Então, se a empresa, a gente viu o org chart lá atrás, né? Então, se uma empresa está numa organização matricial, onde a galera não se comunica, tem silos, guerras entre eles, cara, provavelmente o sistema vai refletir isso. E é o que a gente fazia antigamente, quando a gente era projetizado, a gente, né, era um time gigante, e cada time tinha várias aplicações lá dentro, compartilhavam o mesmo banco de dados, uma infraestrutura só.
né? Então, qual que é a sacada? Utiliza a lei de Conner reverso, né? Se o time não pode, se a organização, se o sistema não pode refletir como a organização está sendo estruturada, a gente faz o inverso. Então, é a sacada do microservice. Ó, imagina aqui, ó, streamline team, streamline team, streamline team. Social Technical Architect. Se a gente parar para pensar, o mercado moderno, né, está pulverizando áreas de arquitetura, qualidade para um engenheiro, beleza? E que é um movimento que eu concordo. A área de arquitetura tem que virar um enabling team. Só que, né, aqueles papéis de arquiteto de aplicação, solução, enterprise, e agora existe um papel novo, né? Aqui sou eu falando, tá? É algo que eu percebi que faz sentido. Eu, como Distinguished Engineer, eu tentei levar muito isso para a empresa, né? Que seria um Socio-Technical Architect que ajuda a mudar o design da organização, interações com a lei de Conner em mente. Então, assim, você não vai deixar mais a empresa construir algo, as pessoas longe dos sistemas, do software, você vai deixar tudo espalhado, né? Isso aqui é um organismo vivo, isso tem que estar todo mundo junto, ok? Aqui, né, quando eu dou uma masterclass, eu trago uma prática de Tintopólise, mas é mais ou menos para vocês entenderem como que é um desenho, ó. Várias streamline teams, e aqui, ó, tem uma plataforma de API que está compartilhada, na verdade, poderia estar compartilhada com esse time aqui também. A infraestrutura para a empresa inteira, então, seria algo mais ou menos dessa linha, que é o modelo de comunicação X as a Service, beleza? E aí, acho que é o grande barato aqui da conversa de hoje, dá para gerar uma discussão, como começar com Tintopólise. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, não está nem aqui no slide, não fale quando você vai começar com Tintopólise, que é Tintopólise. Isso aqui serve para qualquer coisa na vida. Eu lembro que a galera de agilidade, eu sei que muita gente tem anos da galera de agilidade, e é por isso. Que o cara de agilidade chega para você e fala, ó, nós vamos usar Flight Labs, nós vamos usar XPTO. Aí você fala, puta que pariu. Já vi esses caras com essa merda. E aí, qual que é a ideia? Eu lembro a primeira vez que eu levei a Tintopólise da empresa, eu vi, porra, o Walter tá maluco. Mais uma das coisas que ele quer trazer aqui, essas maluquices dele que tá estudando. Eu vi isso a primeira vez. E aí eu fiquei meio puto. E aí, qual que foi a grande sacada? Eu falei, meu, preciso dar um jeito, meses depois, tá vendo? Já perdi a timeline, né? O Bruno falou, quanto tempo? Eu já perdi 6 meses nessa. Aí eu falei, ó, já sei o que eu vou fazer. Eu comecei a ver time que tava tocando o dia a dia, nem chamava o Streamline, mas no squad normal, que tava levando 80 horas para desenvolver front-end. Falei, já sei onde eu vou pegar aqui. E aí, né, qual que foi a sacada? Cheguei, né, na época pro meu pai e falei, ó, a gente tem um problema aqui. Olha esse time, o tempo que eles estão gastando para desenvolver isso. Olha a despadronização que a gente tem aqui nessa estrutura. Cada um faz, né, do seu jeito, várias tecnologias diferentes, não tem facilitadores. Ele falou, caralho, é verdade. Como a gente resolve isso? Eu falei, não, vamos pegar, criar um time onde, né, vai ser responsável por criar esses facilitadores, e o time que está tocando lá o dia a dia não se preocupa mais com isso. Fizemos o teste e reduziu para 8 horas. Ou seja, criei o time de plataforma sem falar que era o time de plataforma. Então fica aqui a recomendação para vocês, para qualquer coisa, não só Tintopólise. Não fale que é o conceito, né? Não fale na nomenclatura. Entregue o conceito e quando o negócio funcionar, aí você fala, opa, agora é Tintopólise. E aí, antes de começar qualquer coisa na vida de vocês, rodem, mensurem a cultura da empresa que vocês estão inseridos. Isso aqui é muito importante. Só que agradeço ao meu mestre Gabriel Peixinho que me deu essa sacada na época. Ou seja, tem uma empresa que eu tentei implantar aqui e falhou, e a outra estava nesse cenário. O que eu quero dizer com isso? Lá no livro Accelerate, vocês vão encontrar um questionário, né, de mensuração de cultura. E meu camarada trouxe um outro que eu achei legal, do livro Marketing 5.0. Então, assim, vocês podem achar vários por aí, onde nesse questionário vão ter algumas perguntas, né? Qualquer falha ali, né, leva a alguma penalização, as ideias são bem-vindas, a galera vai responder e aqui vai entregar um resultado. Se a sua empresa é patológica, burocrática ou generativa. O que você quer dizer com isso, né? Cada quadrante aqui você vai ter, ó, o fracasso leva ao bode exploratório, novidades não são ouvidas, a burocrática. Algumas coisas são até toleradas. A novidade pode levar a problemas, mensageiros são negligenciados, a generativa é o estado da arte. Eu nunca vi, né, isso aqui.
Talvez falarem que o roxinho tem, mas é mentira. Ó, mensageiros treinados, isso compartilhados, encorajados, fail fast, aquela coisa toda linda. Brincadeiras à parte, né? O que é a patológica? Se chegar nesse cenário, desiste. Não, você não vai conseguir levar nada, não só Tintopolis, mas qualquer outro conceito para empresa, para modernização, digitalização. Vocês têm que fazer a leitura. Isso aqui é o quê? Dar murro em ponta de faca. Eu já testei, não funciona. Não tem como. O que eu já testei, eu gosto de usar muito o efeito vírus. O que é o efeito vírus que eu falo? É você realizar algo isolado, fora do caminho crítico, que ninguém está vendo, está escondido. E aquilo é tão bom que começa a gerar um valor, e quem está ao redor começa a falar, caralho, isso é legal, hein? Cara, o que vocês estão fazendo aí? E do nada, aqui é o bottom-up, né, mano? De baixo para cima. E aqui já é o contrário. Aqui chegar o CTO e falar, Tintopolis, oh, cara, eu te amo. Né? Então, tenham essa sacada aqui. Não, ó, patológica, desiste, troca de empresa. Até algo interessante aqui, mas depois eu trago uma outra coisa, senão vai alongar o tempo. E aí, como que eu começo também? Façam as conversões. Times de infraestrutura viram times de plataforma, ou os times de componente pode virar aqui também time de plataforma, ferramentas viram enabling ou plataforma, e arquitetura, né? Que é a grande polêmica, é enabling time. Vai ajudar a galera a entender padrões, beleza? Sempre no Tintopolis, cara, pelo menos pela minha experiência que eu vejo por aí, você não começa com o Streamline Team. O Streamline Team é o último, beleza? Você começa com o time mais fácil do mundo, que é o time de API, o time que cria o CI/CD, o Dev Portal. E aí sim, aí você vai, né, para o Enabling Team. Então, como começa? MVP, começa com o time, gerou valor, aí vocês vão ampliando o leque. Eu comecei aqui, né, com o time e Dev Portal, depois Enabling Team, né? Aqui, né, referências, links úteis, né? Então, assim, ó, se quiserem baixar os templates de como vocês desenharam o Tintopolis, está lá o GitHub dos caras. Quem quiser se aprofundar no que eu trouxe aqui hoje, você tem um curso lá diretamente com o homem. E agora está legendado em português, beleza? academytintopolis.com e o livro. Quem quiser saber mais no detalhe, o livro tem vários cases aí de empresas, beleza? Se aprofunde. E agora aqui uma oportunidade para quem estiver aqui na live, agendar comigo. Eu vou fazer 5 diagnósticos gratuitos de carreira, beleza? Então escaneia o QR Code, os 5 primeiros. Vou fazer um diagnóstico gratuito para ajudar vocês a evoluírem aí, beleza? Boa, Walter. Cara, sensacional, cara. Sensacional. Corri nesse final aí para dar tempo de a gente, sei lá, conversar, ou não sei o que vocês vão fazer. Quando eu vi pela primeira vez o time Topolis, eu achei fantástico, porque assim, boa parte das empresas, e até hoje tem isso, a galera tava muito copiando o famoso modelo Spotify, que não é um modelo, né? E então, o que as empresas estavam fazendo? As empresas estavam pegando uma coisa que alguém postou na internet e aplicando sem entender vários conceitos, como o time Topolis propõe a fazer, que não é só o modelo que uma empresa está implementando, mas são 2 caras que estudaram várias práticas, tem estudo científico por trás, e falaram, cara, aqui tem uma forma legal de você organizar a empresa e os times que pode funcionar para trabalhar de maneira mais eficiente, né? Então, acho fantástico. Não sei se você tem essa visão também, mas eu acho que ainda as empresas ainda estão muito atrás, né? Tem muito banco ainda que está... Acho que também tem um efeito consultoria também. Acho que tem muita consultoria que pegou o modelo Spotify, envelopou como um produto e acaba vendendo para as empresas isso. Tem muito... Não vou citar nomes aqui para não me comprometer, mas eu já vi isso, né? Tipo, vamos criar tribo aqui, squad, guilda. Cara, mas qual que é o estudo por trás disso, né? Qual que é o case por trás disso? Por que isso funcionaria? E aí chegaram os caras, tem até um recente, OneFix, não sei se a galera... Você conhece, que está se baseando bastante em Topology, só que ampliando um pouco alguns conceitos. Mas eu já ouvi falar, mas eu não tenho conhecimento. Acho que você postou uma vez e eu fui ver. Falei, legal. É legal, cara. Assim, eu não sou... Eu sei que tem muita gente que tem ranço de framework. Eu não sou. Acho que você tem que pegar e adaptar e ver o que funciona. Cara, tem algumas perguntas aqui da galera.
uma do Hobbs. Muito obrigado por estar participando aqui, Hobbs. E quanto à ociosidade dos Enabling Team, né? Quanto não tem demanda para o time, o que eles fazem? Cara, Enable Team sem demanda, nossa, eu não vi, hein, pela minha experiência. Até porque, assim, você não sai criando muitos Enable Team, entendeu? É algo que você vai ter capacidade de arquitetura, capacidade de qualidade, capacidade de UX, capacidade de SRE. Você não tem tantos times assim de Enable Team na empresa. É Enable de dados, entendeu? É o que eu particular, não sei vocês dois aí. Eu não vi ainda também, cara. Eu acho que assim, geralmente são bem menores, né? De SRE, arquitetura, QA, agilidade. Então, esses times estão sempre sobrecarregados. Mas se tiver alguma empresa que já está numa maturidade bacana, que eu ainda não vi, talvez eu acho que vale um redesign, que é o que você falou e eu concordo muito. O redesign não é um problema, né? Se o time de enabling já não faz mais sentido, cara, coloca eles para fazer outra coisa, né? Eu já tive ociosidade em Enable Team aqui, eu vou explicar o contexto. É muito difícil eles terem, no final você sempre tem um estruturante e uma evolução técnica. O Enable Team normalmente ele vai ter ociosidade quando ele está faltando gestão. E aí, de certa forma, ele fica ocioso, porque a gestão não está dando driver aí. Aconteceu, no caso, eu era a gestão de alguns desses Enablers Team, no final olhava a tech toda e eu comecei a dar muito foco na engenharia, porque eu precisava de entrega. E tirei meu foco de gestão do Enabler Team. Eles ficaram meio perdidos ali e acabou, de certa forma, ficando ocioso. Agora, se você tiver um time desse ocioso, com gestão, mas sem backlog, eu colocaria parte dessa galera dentro dos times de engenharia, evangelizando, ajudando e levando um pouco dessa cultura para eles, até apoiando ali, meio que. Como que eu posso falar? Eu vou usar uma palavra que o Walter vai achar feia, deve ser feia, mas tipo um champion dentro do Enabler Tier. Então acho que. Não, essa eu não tenho nada contra, essa aí não. Essa eu gosto. Mas assim, no geral é muito difícil esses times ficarem ociosos, mas se ficar eu usaria essa galera para evangelizar todo o resto, que no geral acho que traz ganhos para a empresa inteira. Eu já vi faltar Enabling Team, tá? Isso aí é clássico. Cara, isso aí é um erro que eu acho que aconteceu na pandemia aí, das empresas entenderem que uma área não era mais necessária, porque existia algum outro modelo, sair cortando algumas áreas que há agilidade e, cara, não é uma capacidade que todos os times vão ter, né? Então é super importante ter essas pessoas que entendem do assunto. A próxima pergunta aqui é do Breno, ele perguntou se o material vai ser disponibilizado. Preciso ver se eu consigo, porque tem coisa aqui que é diretamente da fonte, tá? Eu vou certificar e eu falo para vocês, beleza? Mil perdões, tá? Mas eu preciso validar aqui. A próxima pergunta é do Alexandre. Ele colocou aqui quais os principais impactos da IA na redefinição das responsabilidades e habilidades profissionais do time de plataforma. Principais impactos da IA. Cara, assim, não sei se eu estou respondendo, imagino que não, mas eu acho que para incrementar a pergunta aqui dele, as empresas estão cada vez mais usando IA ali, né? E aí, só que você precisa. Tá claro, né? Saiu até um reporte interessante do Dora recentemente, falando sobre os efeitos positivos e os efeitos negativos. Claramente você vai precisar de times para capacitar a galera para usar IA também. Eu não acho que é só jogar a ferramenta na mão das pessoas. Tem, no relatório que eles colocaram ali, por exemplo, a queda de estabilidade das entregas está. Você tem um problema, né, na qualidade do código, na estabilidade das entregas. Né? E aí, nessa estrutura, o que você acha? Você acha que teria responsabilidade ali em time de plataforma, em enabling team? Cara, eu acho que são enabling team e plataforma são dois times que vão ter que estar com essa senioridade de IA muito alta. Então, provavelmente teríamos enablings de IA. Primeiro vai ensinar o plataforma team, porque é o time que vai ditar os padrões ali da empresa. Então ele vai ter que, de certa forma, difundir o melhor uso disso. Mas assim, a ideia do Team Topology ele é diferente, né? Que é como se organiza os times. É mais aqui, talvez, no dia a dia do time ali, ele está com essa senioridade alta. Vai ter impacto sim, né? Porque ninguém se preocupava. E a partir de ontem já está se preocupando.
Eu dar minha opinião aqui, Gui, desse tema aí. Eu acho que assim, primeiro eu vou falar como que eu acho que o time de plataforma tem importância num cenário onde o dev começa a usar mais IA, ou a própria área de tech usa mais IA dentro do ciclo de vida. Primeiro, eu acho que o código no futuro ele vai ser gerado quase que 100% por IA, a gente já falou disso aqui, e acho que isso é um fato, né? Quando eu vejo as ferramentas, cada vez mais o código está sendo gerado por IA e está sendo gerado com uma qualidade boa. Agora, o que o dev vai fazer? O dev vai virar no final um engenheiro que tem que conhecer negócio e usar as habilidades dele ali de conhecimento de negócio e mais de solução para desenhar algo ali para resolver o problema que a empresa tem. E ele vai, durante essa jornada toda, usar a IA para gerar o código dele. Se você tiver um time de plataforma que dá uma plataforma ali, building blocks, quase que pronta, a parte da solução também fica mais rápido. Então o cara vai ter que ter conhecimento de negócio muito forte, usar os padrões ali, os building blocks da plataforma para montar a solução dele e IA para escrever o código. No final você está acelerando quase que a jornada inteira. Quando você não tem building blocks e a pessoa tem que pensar na solução toda, pode ser que a gente comece a despadronizar muito usando IA. Então eu acho que tem um papel importante nesse sentido. Primeiro porque se você vai ter que pensar em negócio, solução e o código é escrito por IA, se a solução tiver bem padronizada em build blocks e a plataforma te der vários aceleradores, a empresa vai voar. Segundo, que eu acho que, por exemplo, IDP, acho que a gente já falou disso para mim também, os IDPs front-end, do jeito que a galera conhece ele dentro do Developer Experience, vai ser tudo chatbot com IA, que por trás vai startar aquele orquestrador de plataforma, mas o front ele vai passar a ser boa parte interpretando ali no modelo de bot. Mas acho que é isso, assim, tem muita coisa que vai acontecer pela frente que não dá nem para imaginar ainda, né, mas que tem que aprender, eu acho que eu não tenho a menor dúvida. Total. Boa. Então isso vai ser bom. A carga cognitiva reduz demais o uso de IA. Né? Mas, ó, igual o Bruno falou aí, essa parte de negócio não deixa de ser importante. Boa, vamos para a última pergunta aqui do Breno. E quais métricas focar para vender a ideia do time Topos para os executivos, para o C-Level? Cara, se você levar, eu lembro que eu causei o caos da empresa o dia que eu levei o lead time do upstream ao downstream. Então, pensa lá, né, da ideação até realmente quando alguém coloca a mão no código para entregar aquilo. Só de você levar esse número é assustador. Então, o cara vai olhar e falar, cara, ó, olha a quantidade de processos ineficientes na empresa. Eu já ouvi de diretor falando assim, né? Cara, por que a gente tem isso? Aí um olhou pro outro e falou, não sei, e você? Também não sei. E você? Cara, também não sei. Então, não, alguém criou a porra desse processo aí, tá aí. Não precisa dele? Não precisa mais, então arranca. Entendeu? Então é nessa jogada, cara. Ó, lead time, métrica simples e descomplicada. Baixa lá no site do Time Topos, tem uma planilha. Aí na planilha você consegue colocar, por exemplo, vou te dar um exemplo. A planilha você coloca as suas squads, a squad A, B, C, D, E, e você começa a falar assim, cara, minha squad hoje, por exemplo, uma feature acontecer, o que eu preciso fazer? Tenho que criar um desenho de arquitetura, tenho que defender na área de arquitetura, tenho que passar em comitê de segurança, tenho que passar em comitê XPTO. Estou codificando? Não dá não. Beleza, próximo passo. Aí vai codificar, depois alguém valida, volta. Quando você olhar, você tem uma matriz onde vai mostrar para esse squad qualquer coisa, não um bug, uma feature, acontecer 8 meses. Isso é assustador. Você leva o pulo da cadeira. Porque ele fala, caramba, isso, nós estamos falando de um time, beleza? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas uma métrica simples que só com ela você já ganha o jogo, tá? Boa. Só o fato de você perguntar de métrica, eu acho que você já tá na direção certa, cara. Isso é Não brabo, tem como provar nada Gostei sem dele. métrica. E então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que participou. Se inscreva na consultoria do Walter. Tem um amigo que fez, o Thiago. O cara mandou bem, tá crescendo na carreira, então recomendo a consultoria dele. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Semana que vem a gente vai ter 2 lives. A gente vai estar ali no Banco do Brasil, a convite do Hobbs. Muito obrigado, Hobbs. A gente vai estar falando lá sobre engenharia de plataforma e também vai ouvir um pouco do que eles estão fazendo. E também vamos ter uma live com o Edu Matos, para falar do livro dele.
Beleza? Então é isso. Muito obrigado, Walter, Bruno. Alguém quer deixar algum comentário final? Cara, obrigado demais aí pelo convite. De novo, né? Uma honra estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu gosto bastante. E, pô, acho que é isso aí, né? Eu não consegui fazer da outra vez, tinha um problema de saúde, mas espero que tenha ajudado a galera aí de certa forma, beleza? Cara, com certeza, cara. E eu acho que esse tema ainda vai crescer muito aqui no Brasil ainda. Acho que a galera ainda não percebeu o valor que isso tem. Beleza, então é isso, galera. Valeu, pessoal. Bom final de semana aí. Muito obrigado. Valeu, Bom final abraço. de semana. Abraço.